Tá difícil? Deixa que eu te explico. Hoje, o Odonto Mastigadinho mostra para você a anatomia da maxila. Pessoal, a anatomia da maxila é importante porque vai ser a base de vários dos nossos estudos na odontologia. Então vamos começar entendendo o que é a maxila e qual a função dela na nossa face. A maxila, pessoal, são todas essas estruturas que aí na ilustração estão pintadas de verdinho. Então percebam que ela toma a maior parte da nossa face. E é por isso que a maxila é o principal osso que forma esse terço médio da face. Justamente pela maxila estar conectada ali com praticamente toda a face. Então ela acaba sendo o principal osso aí do terço médio. Além disso, pessoal, a maxila, ela também vai ser importante porque ela vai ser o suporte para os dentes superiores. Então, os seus dentes superiores, eles só estão aí direitinhos no lugar porque eles estão conectados com a maxila. A maxila está servindo de suporte. Além disso, é a maxila que vai formar o palato duro. O palato duro, pessoal, é a estrutura que está aí nos seus dentes superiores. Se você colocar os dedos bem aí atrás dos dentes superiores, você vai perceber que essa parte é dura, justamente porque aí tem o osso da maxila que vai formar o palato duro, que é essa região. E o palato duro, pessoal, não vai ajudar só nos movimentos da mastigação, como também é o palato duro que vai ajudar a separar a cavidade nasal da cavidade bucal, ou seja, o espaço ali que tem para o sistema respiratório do espaço da sua boca, que é para ser do sistema digestório. Então, a maxila vai ter todas essas funções, está tudo ligado. Ela vai ter o terço médio formado, ela vai formar também o palato duro, que vai ajudar a separar a cavidade nasal da bucal e vai ser responsável pelo suporte dos seus dentes superiores. Vamos então, pessoal, ver as estruturas dessa maxila. Vamos começar primeiro pelo processo alveolar. O processo alveolar, ele vai ser essa parte aí em cima aí dos dentes superiores e vai ser a parte da maxila que vai justamente abrigar as raízes dos dentes, permitindo com que a maxila seja esse local de suporte para os dentes superiores. E como que ela vai fazer isso? Bom, o processo alveolar é o que vai formar o que nós chamamos de alvéolos dentários. Os alvéolos dentários, eles são cavidades, ou seja, como se fossem buraquinhos, orifícios ali, que vão abrigar as raízes dos dentes. É como se o processo alveolar fizesse uma casinha para a raiz de cada dente superior poder se encaixar, conectando assim os dentes superiores com a maxila. Ah, mas como que a maxila consegue fazer isso? Bom, isso se deve porque a maxila tem a maior parte da sua formação por um osso chamado osso esponjoso. Ossos do tipo esponjoso é só você imaginar uma esponja. Ela é cheia de profundidades, ou seja, é cheia de buraquinhos. E esses buraquinhos, esses espaços, vão sendo formados ali no processo alveolar junto com a formação do dente. Então, o dente ele já se molda ali junto com o processo alveolar, conforme a criança vai crescendo, e aí com isso, então, forma-se os espaços direitinhos para os dentes. Então, o processo alveolar vai ser esse espaço para abrigar as raízes superiores do dente com os alvéolos dentários. Isso vai ser permitido porque a maxila tem a maior parte de osso esponjoso, que é esse osso com buraquinhos. Bom, perto ali do processo alveolar, nós temos um buraquinho na maxila dos dois lados. Esses orifícios, eles são chamados de forame infraorbital. O forame infraorbital vai ser justamente esse orifício, esse buraquinho na maxila, que vai permitir a passagem da veia, da artéria e do nervo infraorbital. O nervo infraorbital vai ser responsável por inervar o nariz, o lábio superior, a pálpebra superior e as bochechas. Então você consegue sentir tato nessa região, você consegue ter uma certa sensibilidade ali no nariz, no lábio superior, na pálpebra superior e nas bochechas por culpa do nervo infraorbital,
que é justamente o que está passando no forame infraorbital. Sempre que tiver forame, pessoal, significa então um orifício. E normalmente nesses forames vai ser a passagem de algo do tipo, seja veia, artéria ou nervo. Além de ter a veia, artéria e nervo infraorbital, essa parte do forame infraorbital também é onde nós iremos encontrar o nervo alveolar superior. Como o nome diz, presta atenção, alveolar, ou seja, tem algo a ver com alvéolo? Isso mesmo, pessoal. Nervo alveolar superior vai inervar os dentes superiores. Então, o que vai estar dando ali a inervação, permitindo sensibilidade da área que são os dentes superiores, é o nervo alveolar superior, que também está passando no forame infraorbital. E ali do lado do forame infraorbital, nós temos uma parte chamada espinha nasal. A espinha nasal, pessoal, ela vai ser uma projeção do osso da maxila que vai ajudar a sustentar a cartilagem do nariz. E é justamente por isso que a espinha nasal que está ali na maxila vai ajudar a formar a aparência do nariz e também o seu formato, já que tudo depende de como está ali a base da sustentação para a formação do nariz. E essa base é principalmente pela espinha nasal, que vai começar essa cartilagem e aí então vai acabar influenciando como que é o formato do nariz, como que é a aparência dele. Então a espinha nasal é essencial para essa parte. Agora, para o lado, mais as partes das bochechas, nós temos duas estruturas. Uma se chama processo zigomático e outra a estrutura zigomático-maxilar. O processo zigomático, ele vai ser anterior ao osso zigomático. É ele que vai ajudar a formar o que nós chamamos de arco zigomático junto com esse osso zigomático, que é o que forma aquela maçãzinha do rosto, pessoal. E o processo zigomático, então, ele está anterior, antes, do osso zigomático, e ele vai agir como ponto de origem para um músculo chamado músculo masseter. O músculo masseter, pessoal, é o principal músculo da mastigação. Ele começa aí no processo zigomático, nós vamos ter uma aula só de músculos da mastigação, mas guarda isso. O músculo masseter, ele vai ter o seu início ali no processo zigomático da maxila e vai ser um dos principais músculos da mastigação. E ali, antes dele, nós temos uma sutura, chamada sutura zigomático-maxilar. A sutura zigomático-maxilar vai conectar a maxila com o osso zigomático, por isso sutura zigomático-maxilar. E essa estrutura vai ajudar a formar o suporte da estrutura da face e também vai ajudar a distribuir as forças da mastigação. Pessoal, quando nós mastigamos, nós fazemos bastante força. Então, a maxila precisa achar alguma forma de distribuir isso pela face, essa força que está sendo feita na mastigação, para não acabar desgastando o osso, até quebrando o osso, de tão forte que é esse movimento. E nós não podemos ficar sem comer, então esse movimento vai ser contínuo. E para isso, então, uma das estruturas que vai ajudar a distribuir é a sutura zigomático-maxilar, ao mesmo tempo que também vai estar ajudando aí na estrutura da face, conectando a maxila com o restante ali do osso zigomático. Agora lá em cima, na testa, entre os olhos, nós temos uma parte da maxila também, que vai se chamar processo frontal. Processo frontal, ele vai ser na parte superior da face e ele vai ajudar a ser ponto de origem para músculos, principalmente músculos que são responsáveis por nossas expressões. Aquela de você franzir as orelhas ou levantar uma sobrancelha só, tudo isso está ali tendo início no processo frontal, esses músculos que são responsáveis por essas expressões da face. E agora vamos para a última estrutura dessa imagem, que é a crista zigomática alveolar, que está ali no finalzinho da arcada dentária. Ela começa ali mais ou menos a bochecha e vai até o finalzinho da arcada dentária. A crista zigomática alveolar, ela tem esse formato meio arqueado, ou seja, dando uma voltinha ali na maxila,
que é justamente o que vai permitir com que a crista zigomático-alveolar seja a estrutura da maxila que vai ajudar tanto a distribuir as forças da mastigação, que é aquilo que nós vimos que é essencial para o osso não quebrar, como também vai ser responsável por alinhar os dentes. Porque percebam, ela está limitando, pessoal, o formato da maxila. E ao limitar o formato da maxila, ela vai limitar ali o espaço que os dentes vão se formando. E com isso, então, sendo responsável também por esse alinhamento dos dentes. Então, a crista zigomático-alveolar tem um formato arqueado, dando uma voltinha, como se fosse uma meia-lua, né? Meio semilunar. Não exatamente, mas como se fosse. E isso vai permitir o alinhamento dos dentes e distribuição das forças mastigatórias. E é aqui, então, que nós terminamos essa visão da maxila. E é aqui que nós terminamos essa visão frontal da maxila. Nós vimos o forame infraorbital, que vai ser um orifício que vai passar a veia, a artéria e o nervo infraorbital, que vai sensibilizar a parte das bochechas, lábio superior, nariz, pálpebra superior, como também o forame infraorbital passa o nervo alveolar superior, que vai inervar os dentes. Além do forame infraorbital, vimos o processo alveolar, que vai ajudar a formar os alvéolos, abrigando então as raízes dos dentes e deixando eles fixos na maxila pelo osso esponjoso. Ali também temos a crista zigomático-alveolar, vai ter um formato arqueado, ajudando a alinhar os dentes e a distribuir forças mastigatórias. Nós temos o processo zigomático anterior ao osso zigomático, que vai ajudar a ser ponto de origem do músculo masseter da mastigação. Temos a sutura zigomático-maxilar, que vai conectar a maxila com o osso zigomático. A espinha nasal, que vai sustentar a cartilagem do nariz, então vai influenciar na aparência do formato do nariz. O processo frontal, que vai estabilizar a parte superior da face e ser ponto de origem para os músculos, principalmente os músculos que vão dar as feições faciais, ou seja, as expressões do nosso rosto. Então, essas foram as estruturas: forame infraorbital, processo alveolar, crista zigomático-alveolar, processo zigomático, sutura zigomático-maxilar, espinha nasal e processo frontal. E é aqui que terminamos essa revisão. Já se inscreve aqui no Odonto Mastigadinho para você não perder outros conteúdos mastigadinhos como esse. Logo, logo vamos ter também o vídeo de anatomia da mandíbula e também revisão sobre outros assuntos ligados à odontologia. Eu te vejo na próxima e até mais!